O problema escolhido foi o problema de número 10, do Física 3, Halliday. O problema traz pra gente esta configuração de cargas e o problema informa que a carga Q1 e a carga Q4 são iguais e comportam uma carga Q. A carga Q2 e a carga Q3 também são iguais a uma carga Q minúscula. A letra A da questão pede a razão Qzão por Qzinho de 1 e 4, de tal forma que a força resultante seja nula. E a letra B quer saber uma carga Q minúscula, de tal forma que a força resultante do sistema seja zero, ou seja, estamos buscando um equilíbrio. Primeiramente, a gente vai localizar essas cargas no espaço, desta forma. E a gente sabe que a lei de Coulomb é definida como uma constante K vezes o produto entre as cargas dividido pela distância ao quadrado. No caso, a distância aqui seria o módulo de um vetor que liga as duas cargas, multiplicado por um versor para dar uma orientação à força, uma vez que a força é um vetor. Então, vamos definir os vetores. A gente vai definir os vetores da seguinte forma: as cargas Q e as cargas Q minúsculo vão estar relacionadas com as outras cargas, no caso as cargas próximas, nesse sentido. A gente vai resolver esse problema através da simetria. Então a gente vai fazer a mesma coisa para a carga 2, para manter uma simetria. Perceba que no vetor de número 4, orientei ele como a soma dos outros dois vetores, no caso R2 e R3, que estão circulados. Isso é mais para a gente ter uma configuração para quando a gente for fazer a letra B. Então a gente vai definir quem são esses vetores, tomando o vetor R3 como exemplo. Quando a gente for definir um vetor, a gente faz a ideia do final menos inicial. Então, o vetor está nesse sentido. Então, final, ponto A0, menos inicial, ponto AA. E com isso, a gente vai fazendo para os outros vetores e a gente vai encontrando quem são eles. A gente vai precisar também dos módulos dos vetores. Fica até simples calcular, uma vez que, por se tratar de um quadrado, todos os lados são iguais e iguais a A, que o problema informou. O R4 também é simples de calcular. A gente pode aplicar a regra do quadrado, que diz que a diagonal é lado raiz de 2. Para quem não lembra como se calcular o módulo de um vetor no mundo bidimensional, eis aqui a equação. Agora a gente vai fazer um estudo de corpo livre para ver como é que essas forças estão interagindo. Aqui a gente tem a figura que vai representar como essas forças estão se interagindo. A carga aqui, as cargas 2 e 3 estão atraindo a carga de número 4. Percebam que há um ângulo de 90 graus aqui. Então, a resultante dessas duas forças estaria na diagonal do quadrado, que, consequentemente, essa direção aqui, na direção diagonal, está nessa direção também tem a força que a carga de número 1 faz na carga de número 4, uma força de repulsão. Perceba que a soma dessas duas forças aqui tem um sentido contrário ao F14. Então, a gente quer encontrar o equilíbrio. Dessa maneira, a gente pode dizer que a soma das forças que atuam no corpo 4 tem que ser igual a zero. Dessa maneira, a gente encontra o equilíbrio. Só dando uma pincelada no que a gente falou, a soma das duas forças F24 e F34 tem a mesma direção da F14, porém de sinal contrário. Então, reorganizando aqui, a gente pode estabelecer essa relação de igualdade entre as forças. O próximo passo
seria calcular essas forças. Aqui a gente tem a F. Aqui a gente tem como a gente vai achar essas forças. Qual é o modo. Quem são essas forças? A F24 a gente só aplica a lei de Coulomb. A maioria dos valores são literais, então a gente vai trabalhar eles de maneira literal. Perceba que a F24, a F24 e a F34 são ocasionadas pela mesma força, pela mesma carga, que é a carga que é minúscula. Então, faz até sentido as duas expressões serem um tanto equivalentes, porém o que vai mudar vai ser só os vetores. A força 14, ela é dada da seguinte forma. Perceba que a única diferença que tem para as outras duas é este Qzão aqui no lugar do Qzinho, uma vez que a gente está estudando a relação entre essas duas cargas aqui. Qzão, no caso. Então, tendo encontrado quem são essas forças, a gente vai agora jogar na nossa equação para obter o equilíbrio. A F14 tem que ser igual à soma das outras duas forças. Já fazendo o somatório deste lado e igualando a F14, a gente pode cancelar os vetores e cancelar também as constantes que dá para cancelar. No fim dos cálculos, a gente encontra a razão Qzão por 2R de 2 tem que ser igual ao Qzinho. E manipulando, a gente encontra que a razão Qzão por Qzinho é igual a 2R de 2. Esse seria o resultado que a letra A está pedindo. Agora a gente vai fazer um estudo, determinar os vetores da letra B. Como dito anteriormente, a gente vai adotar os vetores, né? No nosso caso aqui vai ser o R1 e R2. Perceba novamente que o R3, a diagonal, foi escrita como a soma dos outros dois vetores, para respeitar a simetria. Definindo os vetores novamente e seus respectivos módulos aqui. Então a gente vai fazer o estudo do corpo livre para ver como é que essas forças estão interagindo. Percebam que é bem semelhante ao item A, e a gente vai aplicar o mesmo raciocínio. A soma dessas duas forças aqui, por estarem sendo exercidas por uma carga aqui, elas são iguais e o ângulo aqui é de 90 graus, o que faz que a resultante dessas duas forças estejam na diagonal do quadrado. Então a gente pode escrever esta relação e a gente encontra esta igualdade para obter o equilíbrio. Então agora a gente vai fazer o cálculo dessas forças. Percebam que o cálculo é praticamente idêntico. O que só muda é os vetores. Tendo a F34 e a F31, a gente vai calcular agora a força que estava na diagonal, que é a F32. Ela tem essa seguinte configuração. Então a gente agora pode usar essas forças que a gente encontrou na nossa relação de onde a gente vai encontrar o equilíbrio. Então, a F32 tem que ser igual a soma das outras duas forças, o que nos leva, substituindo os valores e cancelando o que dá para ser cancelado, a gente encontra que o Qzinho sobre 2R de 2 tem que ser igual ao Q. E manipulando, a gente encontra que o Qzinho, a razão Qzinho por Qzão, tem que ser igual a 2R de 2, que é um resultado diferente do que a gente esperava encontrar. Tendo os dois resultados em mãos, a gente pode fazer uma breve discussão sobre eles. A força exercida das cargas 1 e 4 obedecem esta relação. Porém, as cargas 2 e 3 obedecem já esta relação.
o que pode nos levar a concluir que não existe uma carga Q de tal forma que o sistema fique em equilíbrio, uma vez que se a gente inverter os valores que a gente encontrou aqui no item A, não vão ser iguais aos valores que a gente encontrou no item B. Então, é isso, é um problema bem interessante e só é isso aí.